Cara aluno, agora que você contratou nosso serviço de acompanhamento nutricional, além da avaliação física, precisamos que você nos conte um pouco mais sobre como se encontra a sua alimentação hoje. Este procedimento, que é feito pelo link que acabamos de lhe enviar, além de nos ajudar a montar uma dieta mais próxima do que você está acostumado a comer, ela nos fornece uma base para que possamos orientar melhor na direção de uma alimentação mais saudável e balanceada. Bom, então antes que você comece a preencher o seu histórico de alimentação, pedimos para que você assista esse vídeo atentamente até o final, para que possamos explicar melhor como este preenchimento deve ser realizado. Meio que começando de trás para frente, o primeiro ponto que quero enfatizar é que ao finalizar o preenchimento, não se esqueça de clicar em salvar histórico, no final da página. Se você não clicar ali, você vai perder tudo o que tiver preenchido até então. Certo? Feita essa ressalva, a primeira informação que você precisa preencher serão exatamente as refeições que você come no seu dia a dia. E a melhor forma de fazer isso é de você começar primeiro pelas refeições que você faz praticamente todo dia, como café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e quem sabe até aquele lanchinho da madrugada. E para exemplificar então como você insere essas refeições no formulário, vamos pegar, por exemplo, o almoço. Antes de iniciarmos o cadastro das refeições do almoço, você precisa primeiro definir em qual faixa de horário você normalmente almoça. Para isso, aqui logo no começo do formulário, você tem exatamente essa lista de períodos do dia para organizarmos essas refeições. No nosso caso, falando sobre o almoço, se você costuma almoçar muito mais cedo que o convencional, talvez antes do meio-dia você preencheria as refeições do almoço então nessa segunda manhã. Mas se você almoça em um horário convencional, entre meio-dia e 3 horas, então usaremos esta primeira tarde. Como estes nomes, segunda manhã ou primeira tarde, podem ser alteradas futuramente, a ideia aqui é de que você observe essa faixa de horários para selecionar o período de alimentação que melhor se encaixe na sua realidade. Bom, então vamos cadastrar nosso almoço. Clicando no botão Adicionar refeição, logo abaixo do período selecionado, aparece esta tela, onde você já estaria pronto para sair adicionando todos os ingredientes que compõem a sua refeição. Mas antes disso, eu quero que você se concentre primeiro na refeição do almoço, que você come com maior frequência no seu dia a dia. Vamos supor, para o nosso exemplo, que no nosso almoço mais frequente é um arroz com feijão, ovo e farofa. Então, para cadastrar essa refeição, precisamos adicionar os ingredientes um por um, usando este campo aqui. Vamos começar pelo arroz. Assim que começarmos a digitar as 3 primeiras letras do alimento, aparece esta lista de todos os alimentos contidos em nossa base de dados, para você selecionar. Ao olhar a lista, procure selecionar o item que mais se aproxima do ingrediente contido em sua refeição. Em nosso caso, poderemos até selecionar este item, arroz com feijão, que incluiria 2 ingredientes de uma vez só. Mas vamos supor que no nosso caso, a gente gosta muito de arroz. E a gente coloca muito mais arroz que feijão no prato, e se comparado com a maioria das pessoas. Então, neste caso, melhor fazermos o cadastro separadamente. No caso do arroz, vamos selecionar este item, arroz, mais genérico. Quando selecionamos o item, normalmente irão aparecer estes 2 campos, quantidade e medida, e eles representam basicamente quantas unidades desta medida eu coloco no prato. No caso aqui do arroz, ele já está selecionado a colher de servir, que é basicamente uma colher grande. Mas no nosso caso, vamos supor que normalmente usamos uma escumadeira. Para alterar a medida, basta abrir o seletor e procurar pelo item que mais se aproxima do que você utiliza normalmente. Certo? Com a escumadeira selecionada, basta agora entrarmos com a quantidade de escumadeiras de arroz que colocamos no prato. E acredito que umas 3 devem saciar nossa fome de arroz. Bom, agora vamos para o feijão. Para isso, vamos voltar novamente para o campo. Selecione os alimentos e começamos digitando o nome do ingrediente. Selecionamos o ingrediente, no caso feijão, e preenchemos os campos quantidade e medida, que no nosso caso vamos deixar apenas com uma concha de feijão. Repetimos esse procedimento para a farofa, colocando 3 colheres de sopa de farofa. E por último, o ovo. Repare aqui, no caso do ovo, apareceu este campo diferente chamado processamento. Para alguns alimentos, você precisa definir como o ingrediente foi preparado. No nosso caso, selecionamos então a opção frito. E ao fazer isso, vemos que os campos quantidade e medida apareceram novamente. Seguindo então com o nosso exemplo, vamos preencher com 2 unidades de ovos fritos.
Uma vez entrado com todos os ingredientes da refeição, clicamos então em adicionar, para finalizar esse cadastro. E podemos ver que esta refeição foi adicionada no período da primeira tarde que havíamos selecionado. Caso você tenha se esquecido de adicionar algo na refeição, basta utilizar este botão azul para editar o cadastro. E vamos supor que tenhamos se esquecido de adicionar um copo de Coca-Cola e um bombom de sobremesa, que também sempre fazem parte aí do almoço. Adicionamos então o refrigerante com um copo médio e o bombom com uma unidade. Adicionado então o que estava faltando, confirmamos novamente o cadastro clicando em adicionar. Certo, agora que adicionamos o almoço mais comum do nosso dia a dia, podemos nos concentrar nas outras refeições de almoço, que também são bastante comuns no nosso cotidiano. A ideia é cadastrar todas as refeições que você ingere pelo menos uma vez a cada 1 ou 2 semanas. Apenas como exemplo, vamos cadastrar rapidamente outro almoço comum em nossa dieta, aquela lasanha que pegamos nos dias de correria. Então vamos lá, selecionamos nosso período de almoço, clicando em adicionar refeição, procuramos por lasanha. E vamos supor que sabemos que o prato de lasanha corresponde a aproximadamente 400 gramas. Alteramos então a medida para grama e inserimos o valor de 400 na unidade, dando então nossas 400 gramas. Desta vez, não vamos nos esquecer também daquela latinha de refrigerante que pegamos junto da lasanha. Selecionamos então o refrigerante, alterando a medida para lata de 350 ml e 1 na quantidade. E também não podemos esconder aquele pedaço de torta que comemos de sobremesa, representado aqui como torta doce de qualquer sabor, com uma fatia. Finalizando mais esta refeição, clicamos em adicionar. Reparem agora que nas refeições que acabamos de adicionar, aparece esta lista de dias logo abaixo do texto, consome geralmente nos dias. E esta lista representa exatamente o que o texto acima diz, os dias nos quais você normalmente consome a refeição. Vamos pegar nosso exemplo e utilizar essa informação. Então suponha que tanto o ovo frito quanto a lasanha a gente normalmente almoça entre segunda a sábado. E no domingo, religiosamente, almoçamos uma salada de atum e suco para compensar a semana. Sendo assim, desmarcamos o domingo em ambas as refeições que acabamos de cadastrar. E adicionamos então nossa salada de atum, clicando em adicionar refeição, no período do almoço do domingo. Como não existe o item salada de atum em nossa base de dados, vamos então rapidamente entrar com os ingredientes da nossa salada de domingo. Colocamos o alface, com 5 folhas, cebola crua, com metade de 1 unidade, tomate, 1 unidade, atum em conserva, 1 lata, azeite de oliva, com cerca de 2 colheres de chá e, por fim, nosso copo de suco, com 1 copo médio. Ao adicionar então essa refeição, precisamos agora deixar somente o domingo marcado na lista, consome geralmente nos dias. E pronto, terminamos então de cadastrar as refeições do almoço do nosso exemplo. Para as outras refeições, como café da tarde ou jantar, você precisa repetir exatamente estes mesmos procedimentos que passamos aqui. E uma vez que você terminar de inserir todas as refeições principais, fica sobrando apenas o que chamamos de refeições livres, que são alimentos que você ingere no seu dia a dia, mas que estão fora de suas refeições principais. Por exemplo, vamos supor que quase toda sexta-feira você sai para a balada com seus amigos, controlado como sempre, toma somente cerca de 3 latinhas de cerveja. Aqui então na parte refeições livres, você adiciona uma refeição. Marca a cerveja com suas 3 latinhas, finaliza esse cadastro e deixa marcado somente a sexta-feira nos dias de consumo. E assim você vai adicionando esses alimentos que você também ingere ao longo do dia, seja uma bolacha, salgadinho ou a barrinha de cereal. Bom, terminada então essa parte mais longa, um pouco chata eu sei, mas muito importante para que possamos te dar um bom acompanhamento. Fica agora esses 2 campos com algumas informações muito importantes que precisamos que você preencha. O primeiro é essa parte de observações. Aqui você precisa informar basicamente 2 tipos de informações. Alimentos que você não gosta e que não gostaria de ver em sua dieta e detalhe em seu cronograma que afetam suas refeições. Como por exemplo, se você trabalha em turno noturno e janta e almoça em horários fora do convencional.
Ou se por acaso, por conta do trabalho, você não tem tempo para preparar o seu almoço durante a semana e precisa levar ele pronto. E além disso, também não deixe de nos informar os horários que normalmente realiza ou pretende realizar as suas atividades físicas. E finalmente, por último, nessa parte aqui, precisamos que você nos informe de todas as alergias graves que você possui para algum desses tipos de alimentos. E atenção, tudo que você marcar aqui significa que este tipo de alimento não pode fazer parte da dieta que iremos lhe prescrever. Caso você possua algum tipo de alergia leve, mas que ainda possa ingerir esses alimentos, pedimos que os descreva na parte de observação. Terminado tudo isso, não se esqueça de clicar em salvar histórico, para finalizar seu cadastro e salvar tudo isso. Bom, e assim eu finalizo então nossa explicação sobre o preenchimento de histórico de alimentação e ficamos à sua disposição, caso ainda tenha qualquer dúvida sobre essa etapa. Um grande abraço de toda a equipe FID e bons resultados!